Muito boa tarde a todos que nos acompanham. A gente acabou de ver a conclusão aqui do voto do ministro Luiz Fux, de uma pelo menos parte. até o momento, porque esse voto parece que vai longe, né, Rodrigo? Ontem a gente apostava que talvez se equiparasse com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que teve 5 horas. Agora já ultrapassou o tempo do voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu fiz as contas Aliás, aqui. boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Boa tarde ao Chico, está com a gente, todas e todos que nos acompanham. O voto de ontem, 5 horas, Alexandre de Moraes. Hoje, o Luiz Fux, 3 horas e 45 de manhã e já passou de 2 horas agora à tarde. Então, o voto do Luiz Fux já ultrapassa o do relator do caso, Alexandre de Moraes, em 45 minutos. E só agora que ele vai entrar na individualização, ou seja, vai se debruçar sobre as ações dos 8 réus que estão sendo julgados. Esse resumo aqui do tempo é o de menos, né, Chico e Gabi? Eu acho que o mais importante é a gente observar que o voto do Fux é um voto, tecnicamente, está dentro do jogo, discordar dos 2 primeiros votos que pediram a condenação dos réus, mas a gente fazendo a análise já política do que está por trás desse voto, primeiro que é um voto contraditório com toda a história recente do Fux no Supremo Tribunal Federal, e segundo que é um voto feito sob encomenda. Eu não estou dizendo que foi encomendado e pago, não estou dizendo isso, mas parece feito sob encomenda para o discurso do bolsonarismo nas redes e para as ações bolsonaristas de tentar, mais adiante, cancelar ou anular esse julgamento. Se foi feito ou não, Rodrigo, o fato é que vai ser usado, Está sendo usado já, está sendo usado, Chico. O efeito desse voto, esse voto que eu chamaria de canalha. Canalha no sentido do tamanho do cinismo que ele traz, né? Porque é um voto que ignora todas as ações, todas as reuniões. É um voto teórico, mas é um voto sintonizado com o bolsonarismo mais radical e com a Casa Branca, com as sanções da Casa Branca. Ele abre, assim, uma vereda, ele abre uma avenida para a gente passar a ter absurdos iguais aos que foram feitos durante a tentativa de golpe. Exatamente. Por parte da turma do Bolsonaro. Ele abre, escancara uma possibilidade de a gente voltar a ter, inclusive, cenas do golpismo. Ô Chico, para quem não acompanhou, Gabi, rapidinho, porque é o dia inteiro de voto do Fux, começou às 9h10 da manhã, nas preliminares ele fez as declarações mais fortes. Primeira preliminar, ele concluiu pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal no julgamento desse processo, entendendo que deveria voltar para a primeira instância. Essa foi a primeira preliminar, portanto, considera incompetente. Mais graves também, né? Essa é gravíssima e ele fala, se tiver que julgar no Supremo, aí não deveria ser na primeira turma, mas no plenário, divergindo totalmente também e anulando, portanto, tudo que foi feito na primeira turma. E a terceira preliminar que ele também adota, e essa eu achei também gravíssima, porque dá todo o discurso para o bolsonarismo, ele fala, houve cerceamento de defesa, porque é uma quantidade de documentos muito extensa, e aí a defesa não pôde analisar. Cerceamento de defesa, dumping document, que é o termo técnico, ou document dumping, aliás. Falamos muito sobre isso aqui, e todos os juristas que a gente ouviu, eles foram, assim, unânimes em dizer que não. Dizer que não, que correu conforme o rito processual. Inclusive, outros casos jamais foram anulados com essa argumentação, exatamente. Mas então ele adota essas 3 preliminares, Chico, que se o voto dele fosse vitorioso, não vai ser, mas anularia completamente tudo que foi feito até aqui. Então ele gastou toda a manhã com as preliminares e agora à tarde ele fez algo que eu achei mais grave ainda. Comparou toda a tentativa de golpismo no Brasil com o bolsonarismo ao 2013 dos Black Blocs, Chico. Antes disso, teve o da organização criminosa, que eu também achei bastante grave, também. Rodrigo, que foram muitos absurdos. Extenso, e foram tantos absurdos, mas essa questão também da organização criminosa, que ele falou que deveria ser uma espécie de golpista habitual, como assim? Você dá o golpe uma vez só, não tem como você dar um golpe reiterado, né? Ele afasta, portanto, ele diz, não, se as minhas preliminares não forem aceitas e tiver que julgar, eu voto contra
a existência do crime de organização criminosa. Para ele não existe o crime de organização criminosa e, por fim, ele compara tudo o que aconteceu. Veja bem, os Black Blocs atuaram lá em 2013, quebra-quebra, e houve mesmo, quebra-quebra em São Paulo, houve uma série de atentados no Rio de Janeiro em 2013. A diferença, que a gente não deveria nem ter que explicar aqui, é que em 2013 não tinha general, não tinha um governo no poder, não tinha minuta golpista sendo impressa dentro do Palácio do Planalto, era uma rebelião sem um centro poderoso organizando esta rebelião dentro do Palácio do Planalto. Evidentemente, Fux, não dá para comparar o 2013 dos Black Blocs com esse golpismo dos militares. Eu separei até o trecho, Chico e Rodrigo, a respeito de organização criminosa, que é bastante gritante, porque ele fala: a denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados de modo permanente. É isso que eu achei absurdo. Como exige o tipo de organização criminosa? Como é que você pratica reiteradamente, como uma organização criminosa, um golpe? Não tem como. Você não faz uma vez só, e se você for vitorioso... O golpe é episódico, o golpe é uma vez perdida. Quer dizer, uma vez perdida que o Brasil consegue repetir com muita frequência, desde lá da proclamação da República. Mas quando ele cita a gurizada, ali de maneira anarquista, promove a bagunça dos Black Blocs, cara, essa é a parte do delírio total. Delírio. Ele compara ações aqui e acolá, em Rio e São Paulo, da molecada, com uma ação completamente organizada, que inclui uma reunião com o presidente da República, ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, ou seja, comandantes das três forças, com minuta de golpe, com testemunha. O Mauro Cid conta essa história com imagem no telão durante a reunião. Ele exagera. Eu espero que tenha resposta. A grande pergunta, né, Chico? Terminado o voto, e eu acho que vai pelo menos mais 1 hora de voto ainda, terminado esse voto do Fux, o Xandão o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino vão pedir pela ordem e vão contestar a argumentação do... Essa é a dúvida. ...do ministro, ou vão deixar para amanhã? Eu acho que deveriam contestar. Amanhã, em tese, começa já com o voto da ministra Carmen Lúcia, segundo informou também o ministro Cristiano Zanin. Agora, com essa última retomada, aliás, a gente não sabe se vai durar 10 minutos mesmo, mas a suspensão ali, só aqueles 10 minutinhos para beber uma água, para dar um respiro e é o banheiro. Olha, eu acho que vai ser hoje. Porque... O debate, você fala. Eu acho que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino estão obedecendo o combinado de ontem, quando o Fux pede para não ter a parte algum durante o voto dele. Acabado o voto dele, o Fux não pode mandar mais na história. Verdade. O presidente da turma pode falar: não, concedo sim, para os outros ministros se manifestarem, porque aqui foi colocada uma tese completamente oposta ao voto do relator. Então isso tem que ser debatido, né? E, Chico, você citou rapidamente o Mauro Cid, né? O grande vencedor do dia hoje é o Mauro Cid, porque o único ponto em que o Fux concorda com o Alexandre de Moraes e com o Flávio Dino é na manutenção da colaboração premiada do Mauro Cid. O que é muito estranho, porque a colaboração premiada do Mauro Cid fala em organização criminosa que o Fux rejeita no voto dele. A impressão que ele dá é que tudo que puder beneficiar os militares e o Bolsonaro, ele está a favor. Tudo que for contra, ele se coloca no campo oposto. Então, um voto, primeiro, completamente em desacordo com a história dele, e um voto que favorece, do começo ao fim, o bolsonarismo, a extrema-direita e esse discurso que vem, inclusive, da Casa Branca para o Brasil. Talvez ele esteja querendo preservar o visto dele para poder ir passear nos Estados Unidos, né? Eu acho que tem mais interesse do que isso até, né, Chico? Vai. Desculpa, Gabi. Não, de forma... eu acho que ele leu o livro do historiador Carlo Fico, que eu li agora também, e ele pegou a tese da utopia militar, que é uma tese de estar acima do bem e do mal, e adotou. Adotou para ele como uma coisa boa. De não vamos punir ninguém. Não vai ter... Os militares seguem sem serem punidos no Brasil. Intocável. Gente, esse voto dele não é um voto de, assim, com toda a vênia dos nossos amigos que conhecem muito o mundo jurídico, conhecem muito a advocacia, conhecem muito a história do direito no Brasil. Esse voto não é para ser colocado numa discussão ali de filigranas do direito.
É um voto que tem uma tese histórica de não punir ninguém no Brasil por tentativa de crime de Estado. Quer dizer, extremamente punitivista em outros votos, o ministro Luiz Fux, e agora nesse momento virou o mais garantista do juiz. Por que só agora ele vira isso? É para manutenção de uma história de absoluta sacanagem no Brasil, que não pune por golpe de Estado nem por tentativa de golpe de Estado. E ele estava aqui de forma mirabolante agora nessa... porque a gente ficou com a impressão assim, bom, primeiro ele nas preliminares ele quer anular tudo. Depois, ao falar dos crimes em tese, porque ele até agora não desceu para os fatos concretos, ele falou organização criminosa não, por uma série de teorias e teóricas. Ele citou umas 30 vezes um tal de Aníbal um professor que deve ser importante. Bruno, é o Aníbal nome Bruno. Aliás, é o nome que se dá ao presídio, é o nome do presídio mais pesado de Pernambuco. É o nome do presídio. Onde o punitivismo impera. E as penas são altíssimas. Mas ele cita o Aníbal Bruno para tentar livrar a cara dos militares. O da organização criminosa, um ponto é o emprego de arma, que ele cita, e o outro é aquele que eu falei também, que deveria, para ser uma organização constante, criminosa, né? ter delitos reiterados, é o que ele diz. Não, e essa coisa... Perfeito, Gabi. Então, aí ele desmonta a tese da organização criminosa. Aí a gente fica, mas pelo menos as outras ele vai admitir, vai dar penas menores. Ele está tentando desmontar todas. Pela retomada teórica que ele fez agora à tarde, inclusive essa história de tentativa. Quando que é tentativa? Porque ele diz assim, para haver a tentativa do golpe, não basta cogitação. Você tem que entrar nos atos executórios. Isso é uma tese que a maioria dos juristas encampa. Sim. E, aliás, não foi por outro motivo que o Alexandre de Moraes, no voto dele, apresentou 13 ações executórias. Para dizer, não foi cogitação, eles partiram para a execução. O Fux não examinou nada disso no concreto. Não. A reunião tal... Não é ato executório, a reunião lá do planejamento dentro do Palácio, a planilha não é ato executório, Copa 22, punhal verde e amarelo. Ele não examina esses pontos. Vamos ver se vai examinar agora no fim. Mas ele tenta desmontar todos os crimes. É um voto da impunidade o que ele fez. Até agora, né, feita a ressalva de que, se isso se consolidar, até um argumento a mais para mostrar, tá vendo? Não tem combinação dentro do Supremo. Tanto que vem um ministro nomeado pelo governo do PT no passado e dá um voto esdrúxulo desse e a favor do bolsonarismo, né? Aliás, que dedo o PT para escolher ministro de Supremo, hein? Rapaz. Meu Deus do céu. É impressionante mesmo, gente. Tem um outro trecho, quase no final aí da fala dele, né, Rodrigo, que corrobora isso que a gente está discutindo aqui, que é quando ele está falando sobre ditadura. Que ele fala, eu sei o que é ditadura, eu sei as consequências da ditadura, sei como sofrem as vítimas da ditadura. Só que é a mesma pessoa que diz que para ter um golpe precisa destituir todas as instituições. Aí a ditadura estará implantada, né? Tanto que era uma tentativa que estava sendo colocada em execução. Exato. Mas se tivesse sido colocada, não teria nem esse julgamento nesse momento. Não teria programa agora, não teria julgamento, não teria nada, né? É impressionante. Agora, outra coisa interessante, né? Eu sei que a gente está de olho aqui no relógio, a qualquer momento pode retomar o voto do Fux, a gente vai para Brasília. Você fica com a gente aqui. Em alguns momentos, a TV Justiça, que faz a transmissão, corta para os outros ministros. Poucas vezes. A cara do Flávio Dino, umas 2 ou 3 vezes que cortou, ele estava assim, cabisbaixo, mas no sentido de assim, não estou acreditando no que eu estou ouvindo, né? Especialmente lá no começo, nas preliminares, em que o Fux tentou derrubar tudo. Alexandre de Moraes eu não consegui ver muitas vezes no ar, mas eu vi várias vezes o Flávio Dino, que fica bem do lado do Fux, assim, né? Várias vezes assim, do tipo, vou ter que aguentar isso até quando, né? Em que momento que eu vou poder falar, né? Contestar. Então, a grande também expectativa é como é que vão reagir, principalmente Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que já deram votos, em relação aos quais o Flávio Dino o Luiz Fux discordou em 99%. Sim. Então, ele tenta desmontar o voto do relator do caso, Chico, me pareceu... Abriu um confronto total, né, dentro do Supremo, né? Abriu e o mais louco, assim, que é ver que todas as defesas, pegando toda a turma da defesa, ninguém conseguiu chegar ao nível do Fux, nem como advogado de defesa. O Fux ele vai além de qualquer advogado de defesa. Ele está sendo o melhor advogado de defesa até agora. Infinitamente melhor do que todos eles. O craque do jogo para a defesa. Ele alcança um nível que nenhum advogado de defesa pago para defender o Bolsonaro atinge. Uhum. Então, aí já está o mistério. Como é que eu consigo, como juiz, ser infinitamente superior
há uma tese de defesa pura. É impressionante. Ele retoma, né? Ele dialoga com algumas teses. Essa história do document dumping, é assim que fala, né? Isso. Que é o tsunami de documentos, né? Que a defesa alegou, 2 advogados ou 3 alegaram. Ele repete isso. Ele repetiu assim, pareceu até assim casado, sabe? Do mesmo jeito, com a mesma... Citou inclusive o mesmo número, 70 teras. Tudo bem, ele pode ter anotado a fala de um dos advogados e usado no voto dele. Repito, nada do que ele fez aqui é ilegal, é fora do regulamento, mas que é estranho demais, pelo perfil recente dele e pelo que significa. O gabinete dele também foi invadido. A mesa onde ele senta lá no Supremo foi jogada no meio da rua. Se o golpe tivesse dado certo, o Luiz Fux talvez não tivesse aqui. Ou tivesse, porque talvez eles perdoassem 2 ou 3 e mantivessem no Supremo os amigos, né? Eu acho que estaria, viu? O relacionamento dele com o Bolsonaro durante o governo Bolsonaro... Foi forte, né? Foi muito forte. Foi muito forte, ele começa acreditando muito que a justiça, a história, o relacionamento de Brasília, ele acredita que os relacionamentos em Brasília vão tornar o Bolsonaro mais convivível do ponto de vista democrático, o Fux começa o governo acreditando nisso. Depois o Fux é achincalhado pelo próprio bolsonarismo, isso. Mas segue se reunindo periodicamente com o Bolsonaro e acreditando que é possível domar o Bolsonaro. Tem uma reunião muito boa, um jantar entre o ministro do Supremo e alguns senadores. Entre os senadores, o senador do Piauí, o Marcelo de Castro, do MDB. E está sendo discutido exatamente o que estamos discutindo aqui. E aí, Bolsonaro vai continuar achincalhando o Poder Judiciário, achincalhando o Supremo, achincalhando a democracia? O Marcelo de Castro diz, eu sou psiquiatra, de longo estudo, e é um bom psiquiatra conhecido, entra na psiquiatria do Brasil, Marcelo de Castro, e o Marcelo de Castro diz, diante da tese do Fux de que o Bolsonaro mudaria, né? Aí o Marcelo de Castro fala, quem tem a doença que o Bolsonaro tem, o diagnóstico, que é condutopia, quem tem isso, que é um tipo Desvio, de psicopata. Uhum. É uma das 1000 definições, uma das 1000 variações de um psicopata. Quem tem esse traço do Bolsonaro não muda, ministro Fux. Mas mesmo assim ele segue acreditando no Bolsonaro. Sabe o que é interessante, Chico? É bom a gente ter os nossos repórteres lá, né, diretamente do Supremo Tribunal Federal, porque eles também estão trazendo um pouco do termômetro de como que está o clima entre os ministros. Então, a Elo Vilela, ela está lá dentro acompanhando o voto do ministro Luiz Fux e ela está trazendo as reações também. Então, em um dado momento, ela falou, Carmen Lúcia estava apoiando a mão assim no queixo, meio que olhando para o nada. O Gonê estava com a mão na boca, assim, olhando para o computador, olhando para o texto. O Alexandre de Moraes é o que está mais ativo ali, olhando documentos. Parece que ele vai vir realmente com uma parte interessante. Essa é a tese, pelo menos, né, de que ele tem anotado muito as falas do Fux também. E o Flávio Dino também estava procurando, assim, no celular algumas informações. Então, o termômetro lá é de um desconforto misturado com um tédio e, muitas vezes, olhando as falas do Luiz Fux com perplexidade. Acho que todos os brasileiros estão um pouco com esse sentimento. Não, eu tive a impressão, de manhã ele 2 ou 3 vezes falou, eu vou poupá-los da leitura do meu voto completo. E vou saltar aqui essas citações jurídicas. É normal, todo voto de jurista eles colocam citações para dar peso. Olha, o fulano de tal, né, o teórico tal já disse isso. Tal. Agora à tarde, Chico, inclusive eu falei do Aníbal Bruno, porque ele citou Aníbal Bruno e Heleno Fragoso, mas dezenas... São 2 juristas. 2 juristas, 2 teóricos da justiça. É normal que isso esteja no voto dele. Mas ele faz questão de citar, ler a citação inteira, dizer edição tal, do ano tal, na página tal. Parece que ele está numa tese acadêmica em que ele está defendendo. Já, né, você vai para a banca, olha, eu estou citando o autor tal, que tá lá no livro X. Então, me parece que ele está esticando propositalmente o voto agora à tarde, não sei se para evitar o debate com o Alexandre de Moraes e com o Flávio Dino, do tipo, vamos cansar essa turma, porque mas daí... não vai ter como. Eu acho que vai muito ter. que o Alexandre de Moraes vai ficar cansado. Tinha que abrir um dia inteiro para a resposta do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes.
Porque isso exige uma resposta. Total. Porque ele está tentando desmoralizar o voto do relator, do Alexandre de Moraes. Não, eu acho que você não vota dessa forma sem conter uma desconsideração enorme ao colega. Porque não foram divergências pontuais. Chico. Não foram. A hora que ele fala não houve direito de defesa, isso aí é básico. Se ele está dizendo que não foi respeitado o direito de defesa, ele está dizendo que não só o voto do Alexandre de Moraes, mas toda a condução do processo que o Alexandre de Moraes presidiu foi feito de maneira errada. Você não deu direito para as pessoas se defender. Ele está dizendo, no fundo, ele está encampando a tese do Alexandre de Moraes inquisidor, Alexandre de Moraes ditador, tirano. Sendo que ele estava como alvo ali do plano Punhal Verde e Amarelo, né? Assim, num plano de assassinato. Imagina o seu colega votar assim diante. Nesse sentido que eu acho que é uma desconsideração. Completa. Com tudo que passou o colega, com tudo que passou o Supremo, a instituição. As imagens, as pessoas esqueceram aquelas imagens. O próprio Fux esqueceu, né? E ele desce, o Fux desce para ver a bandalheira. Ele desce também junto com os ministros. Naquele dia seguinte, Naquele dia, ele está lá no meio dos escombros. E na véspera de um ato bolsonarista em 2021, o Luiz Fux ele passou a noite no Supremo Tribunal Federal. Ele esquece disso também. Foi. Naquele 7 de setembro, né, de 21, em que... muita gente atribui como o início do golpe, né? O próprio Paulo Gonet coloca esse ato como emblemático nesse caminho do golpe. Ele não se restringe ao 8 de janeiro, segundo a tese do Gonet, que também o Alexandre de Moraes segue essa mesma tese da acusação, né? Olha, tanto essa ideia de que ele pode estar tentando esticar propositalmente, ele já fez uma parada de 10 minutos de manhã, depois o almoço, e agora uma segunda parada que era para ser de 10 minutos, eu já estou contando aqui que nós estamos a uns 20, não é? Já parou a uns 20 minutos. Então, está dando uma esticada, não sei se também as conversas estão acontecendo nos bastidores, né? Alexandre de Moraes, Zanin, Carmen Lúcio, o que fazer depois que terminar a falação do Fux, que agora vai vir... Ele anunciou, agora eu vou falar das responsabilizações individuais. Por enquanto, ele traçou uma tese assim, teórica que parece que nada aconteceu. Não teve punhal verde e amarelo, não teve reunião com o embaixador, não teve ataque às urnas, não teve generais e almirantes se reunindo para planejar golpe. É como se não tivesse acontecido nada disso. Está discutindo em tese num banco da faculdade o que é um golpe de Estado, o que é uma tentativa. Não, houve. A cadeira do Fux foi jogada no meio da rua e as salas foram queimadas, né? É disso que nós estamos falando. Perfeito. E acho que vale a pena citar aqui também um artigo que foi publicado em um desses veículos de direita, ou ligados à extrema-direita também, que lá, em março, o título já era: o Fux e o Trump personificam a esperança de reviravolta no julgamento de Bolsonaro. Então não é exatamente uma surpresa. O que surpreende é o nível ali que chegou nesse posicionamento no voto do Luiz Fux, mas que ele realmente poderia aliviar para Bolsonaro e para os outros réus, a gente já esperava, ou que fosse pedir vista. Agora, realmente, o nível a que se chegou é o que está surpreendendo, mas que ele seria esse personagem, isso a gente já esperava. E os bolsonaristas também. Os bolsonaristas também. Não, mas se esperava hoje na questão, por exemplo, da pena, ou juntar... Isso, dosimetria, né, Chico? Dosimetria, juntar um crime ou outro, a abolição... golpe de Estado com a abolição do Estado Democrático de Direito, ele fazia algumas aconchambranças ali, amarra um aqui, amarra lá, mas ele está, um discurso em tese, tentando desmoralizar que houve uma tentativa de golpe de Estado. Ele está implodindo a tese central. Ele está implodindo a tese. Se implode essa tese agora, o que seria pela primeira vez uma possível punição por esse tipo de crime, ele está indo ali com o vento da história de impunidade do Brasil desde a proclamação da República até agora. Ele está simplesmente declarando que é impossível punir esse tipo de crime no Brasil. E que há falta de competência do Supremo também para julgar esses réus. Sendo que no passado já se julgou os responsáveis ali pela baderna, os que estavam no 8 de janeiro. Exatamente, bem lembrado, Gabi. Inclusive ele. Ele julgou. O Mais de 400 foram presos. Fux mandou para o Chilindró esse povo todo. Mas agora não mais. E a tese dele, que foi a primeira, né, de que é incompetente o Supremo, é de que
tem que ser tudo na primeira instância, porque não tem foro de prerrogativa, o Jair Bolsonaro é ex-presidente. Aliás, tem uma falha aí, porque um deles é atual parlamentar, né, que é o Ramagem. Então, se ele está entre os acusados, poderiam todos os outros ir para o Supremo. Mas, de qualquer maneira, a tese dele, se vale para as autoridades e para o ex-presidente, por que não vale para os bagrinhos lá que foram condenados, os 400 que quebraram tudo, e que aí não houve essa preliminar? Ele não levantou essa preliminar em nenhum julgamento dos 400, ou pelo menos não tentou interromper dessa maneira o julgamento. E tantos bolsonaristas gostaram do voto do Fux, que enquanto ele estava votando ainda, já apareceram, alguns deputados correram para o Supremo, gente da extrema-direita, o Zucco, aquele André Fernandes, que quase foi eleito governador agora lá no Ceará. Governador ou prefeito? Agora eu não lembro mais. Prefeito de Fortaleza. Prefeito. E aí o André Fernandes disse o seguinte, na porta do Supremo, eu anotei aqui, hoje nos encheu de orgulho o ministro Fux. Abre precedente para as defesas pedirem revisão mais à frente. Então ele falou claramente. Os advogados também estão comemorando, né, depois desse primeiro voto, na verdade, né, porque essa comemoração veio naquela pausa maior, não nessa que está acontecendo agora, mas os advogados também estão comemorando. O advogado do Bolsonaro já disse que o Fux lavou a alma da defesa. Agora, tem uma parte, vamos ver, tem sempre ali 10% de coisa boa em qualquer coisa, mesmo na desgraça. Legitimam também, quando eles correm para frente do Supremo, eles legitimam o julgamento. Quer dizer, não dá para dizer que é uma ditadura da roda. Acaba, vai pro buraco. Até porque é um juiz indicado por Dilma Rousseff. Ou seja, por uma administração do PT. Então, é um magistrado indicado pela administração do PT. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Ficou contra a Dilma. Então, como é que você explica isso? Que ditadura que é essa daí? Em que você tem votos com esse grau de divergência? Olha... É quase que impossível sustentar essa tese, é verdade. Então, legitima o julgamento como um julgamento livre, onde não tem combinação. Se tivesse, inclusive os ministros estão surpresos com o grau a que chegou o Luiz Fux na tentativa de desmontar esse voto. Agora, os juristas que a gente ouviu também dizem que, olha, se tudo correr como está esperado, vai ser um voto com força política, mas que vai ser derrotado, vai ficar 4-1, né? Ele vai ser derrotado aí dentro e não vai ter força nem para levar para o plenário, porque essa tese já está vencida no Supremo Tribunal Federal, Gabi. Isso, e um outro ponto ali interessante, né? Logo que ele fala sobre essa incompetência, supostamente, do STF, além dos casos que ele já julgou, ele também aceitou a denúncia. Quer dizer, isso é uma fase anterior, né? A primeira alegação que ele tem para derrubar o processo não faz sentido, porque justamente quando ele aceita a denúncia, né? Acho que em março desse ano que a gente teve a aceitação da denúncia, ele poderia ter se posicionado contra. Então... mas aí ele diz que lá, quando ele faz a aceitação da denúncia, ele levanta algumas ressalvas e fala, mais à frente eu tenho dúvidas. Eu quero estabelecer melhor as minhas dúvidas. Ele deixa já aberto uma dica de que ele não estava concordando com o que estava acontecendo ali, né? E eu acho que também é cabível, é razoável o juiz. Tudo bem, abre a denúncia. Eu vou estudar o caso e lá para frente eu vou concordar que condena ou não condena, faz sentido ou não faz sentido. Agora, realmente, no nível em que ele apresentou, Gabi, no nível do tipo, não cabe ao Supremo julgar, porque não é, assim como não é uma dúvida pontual. Incompetente, mas deve ir a plenário. Também é uma outra questão ali que pode ser levantada como uma incongruência. Eles usam isso. A minha tese central é de que o Supremo é incompetente. Se eu ficar derrotado e acharem que não, que tem que ser no Supremo, aí então a minha tese segunda tem que ser no plenário e não na turma, né? Eles têm essa forma de fazer o debate no campo jurídico, que a gente acha meio estranho, mas faz parte da construção, né, da linguagem jurídica. Mas além do André Fernandes e desses deputados de direita, quem saiu comemorando muito foi o Deltan Dallagnol. Vocês viram essa postagem? Sim. O famoso In Fux We Trust, né? Que estava nas postagens entre ele e Sérgio Moro, etc., naquele grupo lá do Telegram. E aí tascaram, na época, isso foi pego, né? Ele falava que confiava muito no Fux, né? O Deltan Dallagnol. E hoje ele, ironicamente, postou de novo. Do tipo, tá vendo? Eu falava que dava para confiar nele. Ou seja, ele confirmou a Vaza Jato. In Fux We Trust.
Postou hoje, inclusive com uma coisa bonita, uma arte assim, valorizando bastante o ministro e o seu penteado bastante peculiar, Gabi. Mas é bastante... Enfim, era flagrante já, né? Esse apoio a gente já sabia, mas inclusive é que o penteado dele? O penteado já é um pouco mais profundo. Ô, Rodrigo e Chico Sá, vamos para Brasília conversar com Manuela Borges, que está a postos para trazer novidades aí para gente. Manu, inicialmente a pausa era de 10 minutos, está durando bastante tempo, hein? O que será que está acontecendo aí nos bastidores do STF? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Chico, Rodrigo. Eles devem estar fazendo um lanchinho, tomando um cafezinho, né? Todo mundo está agoniado para ver o fim desse voto. Ninguém aguenta mais, para falar a verdade, porque está bem cansativo, está bem repetitivo. Inclusive, o que muitos dizem é que ele está fazendo muito melhor do que os advogados do próprio Bolsonaro. Inclusive, eu vi um meme ali nas redes sociais mostrando a capa daquele filme, O Advogado do Diabo. Aí ele como advogado e o diabo, claro, Bolsonaro. Mas eu conversei com alguns juristas e eles falaram que o voto do ministro Fux enfraquece o judiciário. É um voto importante, é minoritário, mas essas 6 horas de voto, fazendo uma série de ilações, inclusive acusando o PT de forma velada, confundindo manifestações, pedindo golpe militar, a instituição da ditadura, com manifestações, protestos, na verdade, atos aí de torcidas organizadas de futebol, fazendo uma miscelânea de assuntos, falando de autoritarismo, de eleições fraudulentas, muito confuso, inclusive, mas tem uma força porque a oposição está soltando fogos de artifício. Já saíram daqui, inclusive o líder Zucco disse que, olha, posso resumir o voto do Fux em uma frase? Anulação do julgamento. E saiu aqui rindo, dizendo que já estava botando pressão no Hugo Mota para pautar, onde a anistia ganha muita força nesse momento. Perfeito, perfeito. A gente tinha comentado aqui, Manu, a comparação que ele fez com os atos de 2013, com os black blocs, né? Com aquelas manifestações, muitas vezes estudantis. Mas ele fez pior ainda, comparou com as torcidas organizadas de futebol. A gente esqueceu dessa parte, foi pior. Ainda bem que você trouxe, Manu. É mais bizarro ainda. Foi de uma bizarrice absoluta. Eu espero que os outros ministros retomem isso e mostrem que é bizarro, que torcida organizada, pelo que a gente sabe, não imprimiu plano de golpe de Estado dentro do Palácio do Planalto. Não fez reunião com o comandante do Exército, da Marinha, né? Não convocou as pessoas para fazer manifestação na porta do quartel e não culminou com a tomada de assalto dos 3 poderes da República. Então, é um voto que eu chamaria de bizarro, esse voto do ministro Luiz Fux, apesar de estar dentro do jogo, ele está fazendo ali no espaço um tempo exagerado, né? Aliás, isso chamou a atenção também, Manu, o tempo, ele já está votando há mais tempo do que o relator Alexandre de Moraes. Exatamente. E as torcidas organizadas também não planejam assassinar o presidente eleito, o vice-presidente, ministro da Suprema Corte. Então, alguns juristas dizem que esse voto enfraquece o judiciário como um todo, é um divisor de águas, porque fortalece o discurso da oposição. Então, tem uma série de tweets aí acontecendo nas redes sociais, em Fux, We Trust, Michele Bolsonaro também postou, haja luz em Fux, algo parecido. Enfim, eles estão comemorando muito porque reforça tudo aquilo que os bolsonaristas defendem e que a defesa não apresentou no julgamento, na sustentação oral. A defesa não falou em nenhum momento que há uma perseguição política, mas o ministro sim disse que era importante separar o judiciário de atos e discursos políticos, dando a entender que o voto do ministro Alexandre de Moraes tem esse viés político. Ele também nega todas as provas. Diga. Manu, desculpa te interromper, a sessão está sendo retomada lá no Supremo Tribunal Federal, querida. A gente volta a se falar na sequência, depois que terminar o voto do Luiz Fux. Vamos lá. Obrigado.
No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.